noite. E pessoal, né? Esse momento eu separei para a gente poder falar um pouquinho sobre comunicação em projetos. E aí essa segunda linha traz um pouquinho do que é minha visão de desafio, né, para o gestor de projetos, que é como é que eu vou sobreviver em meio a tantos perfis e tantos desafios diferentes dentro dos projetos, né? Não é trivial, ou seja, não é algo que a gente possa estabelecer uma regra e seguir em todos os projetos, todas as situações, todos os momentos. Mas, por outro lado, existe sim algumas indicações, boas práticas, algo que deu certo em projetos similares, que não só é indicado para que nós possamos aplicar, né, praticar, mas também muitos projetos é mandatório, né? Quando a gente pega, por exemplo, aqueles projetos, aqueles tipos de projetos de gestão do conhecimento, é comum nós termos um processo, um passo da metodologia que passa pela composição das lições aprendidas e da leitura das lições aprendidas. Então, empresas mais maduras, eu acho que a gente falou sobre isso na turma ontem, elas têm uma preocupação com a gestão do conhecimento, ou seja, quando o Gustavo sair do projeto, o que vai acontecer com o projeto? Ele vai paralisar completamente? Toda movimentação, mudança gera um impacto, né? Isso não há como ser totalmente transparente. Mas muitas vezes o impacto ele pode ser gerenciado quando eu estabeleço um processo que ele cubra, que ele dê um suporte a esse tipo de transição, né? Se um profissional ele vai sair da empresa, poxa, a empresa não pode ficar refém daquilo que o profissional fez, desenvolveu durante todo o tempo. Claro que não é 100% do que está no tácito, na mente da pessoa, pode se transformar em algo explícito, mas a gente pode colaborar para poder buscar o máximo possível desse registro e digamos, dessa organização, dessa gestão, para poder colaborar. E aí, quando a gente fala sobre gestão do conhecimento, sobre errar menos, inevitavelmente, o que nós fazemos em todas essas situações é a comunicação. A comunicação em projetos é algo que não é mais fácil você encontrar um líder de projetos, um bom líder de projetos que comunique bem, do que encontrar um bom líder de projeto que comunique mal, mas seja um excelente técnico, por exemplo. Então, a balança ela não é simples assim, né? Eu sou tecnicamente muito bom, então eu não preciso me preocupar muito com a comunicação, não. Pelo contrário, eu preciso também elevar minha maturidade de comunicação para que eu possa potencializar, né, os benefícios que eu posso gerar, a geração de valor, a partir do meu serviço do serviço que eu presto, né? Então, a comunicação tem esse desafio, né? E aí eu trouxe como esse guia de sobrevivência, basicamente, para a gente poder trabalhar um pouquinho nesse papo aqui. Provavelmente a gente vai levar algo em torno de 50 minutos, tá? Então, vamos falar sobre a importância da comunicação. Eu não vou me ater muito às bases muito teóricas, mas é o que nós precisamos saber de antemão, de arranque, digamos assim, para ajudar, para poder melhorar a comunicação dos projetos. Primeiro. Segundo, vamos usar uma técnica, uma prática, uma ferramenta que é chamada de comunicação não violenta. Vamos entender como é que isso se encaixaria dentro da comunicação nos projetos e por que é tão necessário nos dias de hoje. Principalmente no advento, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no advento da pandemia, né? Em que você tem as relações que eram claramente presenciais sendo transportadas para online, para híbrido e por aí vai. E os processos PMBOK, que é o terceiro grande tema, ou seja, qual a cobertura que o PMBOK dá para isso? Eu vou usar, sei lá, uns 4 slides só para poder falar sobre cada processo, 3 processinhos só, mas para explicar em linhas gerais, não é uma aula aqui, é mais digamos, um compilado, né, que o nosso objetivo é entender o que a gente poderia fazer para poder melhorar o nosso desempenho nas equipes de projetos, usando a comunicação, e depois quais são os templates que nós poderíamos utilizar para poder desenvolver esse trabalho, tá bom? Então tá aí meu currículo, sou Gustavo, né? Para quem não me conhece, sou especialista por Stanford, tenho um mestrado em gestão do conhecimento,
Já atuei como PMO, como coordenador de PMO, como diretor do PMI, tem algumas certificações voltadas para projetos, para mudanças e para agilidade também. E atualmente eu leciono e coordeno cursos na PUC, em Minas Gerais, e fundei a PM Base, cujo eu ocupo nesse momento o cargo de diretor executivo, tá? Nesse momento. E já atuei em outras escolas de negócio também, palestras no Brasil e no mundo também, e tenho 3 livros lançados, estão aí em cima, que foi muito legal ter participado com outros colegas também. Nem eu escrevi sozinho, mas foi uma satisfação muito grande ter sido convidado para colaborar com essa escrita com os colegas. Aí tá meus contatos do lado esquerdo. E é isso. Então, nós temos, eu gosto de começar com esse slide, que ele vale para várias situações, mas eu acho que é aquilo que demonstra que nós estamos crescendo, evoluindo, né? Se nós temos novos tempos, eu tenho que identificar que eu tenho novos desafios, e os novos desafios nos lançam a novas formas de se executar, ferramentas, abordagens, processos, né? Não nos ater apenas a uma abordagem e de repente abrir nossa mente para possibilidades, né? Eu estava lendo agora há pouco um post de uma referência, né, que já foi meu coach, inclusive, que é o Ivo Michalik, e ele estava lá printando uma frase do Daniel Pink, de um livro que se chama Motivação 3.0, que é Drive, que é um livro fantástico, que demonstra um pouco da falta de lógica que o nosso comportamento muitas vezes manifesta. E a gente fala um pouquinho sobre isso aqui, e é legal a gente entender, passar por esse assunto, porque muitas situações de projetos, a gente se depara com isso, né? Ou seja, algo que não é lógico, né? A gente não consegue perceber a causa e o efeito, né? Poxa, eu aumentei o salário, por que está desmotivado? Ah, eu elogiei, por que ainda continua, né, sem querer trabalhar no projeto? Então, tem relações que aparentemente não representam uma lógica direta, mas porque no meio de tudo isso nós temos as pessoas. E as pessoas são mais complexas do que simplesmente seguir uma metodologia, um fluxo, um processo. Tá bom? Vamos falar sobre isso também. Então, aqui não tem pontuação, na medida do possível, câmeras abertas, dúvidas são bem-vindas, que eu acho que é bem legal também, e essa sessão está sendo gravada. E eu coloquei aqui esse recorte de um benchmarking que foi feito de gerenciamento de projetos, se não me engano, em 2009, em que eles fizeram um benchmark, né, como eu acabei de citar, com centenas de profissionais de projetos. E aí o argumento era habilidades que as organizações consideram deficientes nos seus profissionais de gerenciamento de projetos. Então, as organizações consideram deficientes. Então, é a organização, é a liderança funcional, são os coordenadores, gestores, olhando para o gerente de projeto dizendo o seguinte: você tem um gap, né? E qual é esse gap? 50% das pessoas citaram comunicação. Isso é muita coisa. Imagina, você na amostragem de 1.000 pessoas, 500 pessoas disseram que o maior problema que a gente tem é na comunicação. 50% das pessoas. Então, se eu fosse apostar num desenvolvimento, numa formação, numa leitura de livro, né, num ciclo de desenvolvimento, inevitavelmente eu vou ter que priorizar os que têm a ver com comunicação, porque as equipes são feitas por pessoas, os projetos são feitos por pessoas, o cliente é uma pessoa do outro lado do CNPJ, o prestador de serviço é uma pessoa também que está do outro lado, os funcionários, pessoas também, enfim. E diante desse cenário, quanto mais eu conheço de pessoas, mais chances eu tenho de ter sucesso nos projetos, né? Mais do que conhecer ferramentas específicas. Não estou dizendo que ferramenta não seja importante, né? Tem um manifesto ágil que fala muito sobre isso, né? Colaboração com o cliente mais que seguir o planejamento, alguma coisa assim, né? Então está dizendo o seguinte: olha, vamos conseguir a colaboração, vamos tomar um café com o cliente. Faz mais sentido que a gente pegar o contrato e dizer assim: não, aqui está dizendo que era A, que era B, que era C. Não quer dizer que a gente vai bypassar isso, mas através da comunicação, conectar com as pessoas e gerar um ambiente mais fluido no projeto, em que nós temos restrições com algumas pessoas, isso é normal se ter, isso é do ser humano, eu tenho afinidade maior com o fulano do que ciclano, e não tem problema. Eu posso até não gostar dele e alguém não gostar de mim. O problema é quando isso impacta a dinâmica do projeto e as entregas por conta disso, né?
eu costumo dizer o seguinte para minha equipe: a gente não precisa ser os melhores amigos aqui, mas é um ambiente muito saudável se nós pudéssemos, né, ser os colegas aqui durante o ciclo de vida aqui, né, se ajudar e ter oportunidade de também ser ajudado. E isso faz o ambiente um ambiente, né, que provoca, né, o crescimento, né, que provoca a satisfação de estar ali cooperando, participando e por aí vai. Então, a comunicação está no topo. Só os três primeiros: gestão de conflitos, gerenciamento de conflitos. Não por acaso, conflito, parte dos conflitos eu consigo lidar através da comunicação. Olha que interessante. Então, tem a ver com comunicação também. Parte do conflito é a forma como eu falo e dessa forma como a outra pessoa entendeu. Parte do conflito é por conta da minha expectativa que não foi entendida, da minha leitura que não foi feita, ou porque eu não comuniquei muito bem, ou porque a organização não comunicou muito bem quais eram as metas, a minha liderança direta não pode não ter comunicado também. E terceiro ponto, conhecimento e gerenciamento de projetos, né? E a deficiência de conhecimento e gerenciamento de projetos passa pela comunicação. Inclusive, no próprio PMBOK, nós temos uma área de conhecimento voltada para a comunicação, uma área de conhecimento que é uma irmã, né, que é a gestão de stakeholders, e a comunicação permeando todos os processos, tudo que acontece, tudo que envolve, junto com os stakeholders. Então, é algo que, se não está no topo da preocupação, não deveria estar no topo da preocupação do líder de projetos, deveria estar ali entre os top 5, sim, né? Os top 3. E nesse desafio, aí tem até essa brincadeirinha, né? O fulano diz assim: ô Zé, quero o número desse pedido. Aí o outro ouve, né? Ô Zé, tá despedido. Ele: sou próximo. O que eu faço? Eu também vou. Ele vai me entregar também. Mas, nossa, todos falaram mal do chefe. E aí um já está gritando: todos nós seremos demitidos amanhã, e agora? Né? Então, através de uma falha na comunicação, surgiu o que nós chamamos de rádio peão. A rádio peão é um evento natural, ou seja, você não necessariamente você tem uma anomalia quando você tem rádio peão. Rádio peão é porque eu tenho uma proximidade mais com Carlos, com a Maria, e aí é comum a gente se abrir mais, né, e pedir mais opinião do outro em relação ao que a gente ouve dos outros pares, das outras pessoas. Só que a criação desses grupos, né, que são naturais, como eu disse, que é inerente ao ser humano, à sociedade, o que impulsiona a criação de maneira daninha desses, né, como erva daninha desses grupos, é a falta de comunicação, é a falta de clareza. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu fico a risco com tudo que está acontecendo, toda a movimentação, tentando me antecipar. Porque muitas vezes eu não posso ser mandado embora, porque eu sou pai novo, porque eu acabei de financiar meu apartamento, é porque eu acabei de me mudar, e por aí vai. Então, é algo que está nas pessoas, a questão da expectativa, e esse agrupamento visando essa, digamos, esse ruminar, né, da verdade, né, das hipóteses, ela é potencializada pela falta de comunicação. Por isso não é comum, não é incomum, quando você tem uma demissão em massa, né, sei lá, você vai lá e desliga lá, sei lá, 20% da empresa, para poder chegar no equilíbrio econômico-financeiro, sei lá, perder clientes, por aí vai. É comum um presidente, após esse ciclo de desligamento, é o presidente ir à frente para poder dizer que, por exemplo, já foi finalizado, quem está ali dentro, fiquem tranquilos, porque gera um nível de ansiedade tão grande que as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem produzir pensando, lembrando do colega, pensando na própria vida e por aí vai. Então é comum isso acontecer, do executivo máximo ir à frente para poder dizer: calma, gente, está tudo bem agora, a gente conseguiu chegar no equilíbrio, então vamos nos preocupar com isso, com X, com Y, com Z e por aí vai, tá? Então, algumas situações. Quantas vezes já pagou mensagem com rede de voz sem ouvir até o fim? Agora é o WhatsApp, né? Quantas vezes não leu o e-mail até o fim, né? Esses são conhecimentos muito frequentes em projetos, indica a necessidade de planejar e gerenciar melhor as comunicações, né? Pense em seus projetos no mundo real, né? Quanto tempo você dedica ao planejamento e ao gerenciamento das comunicações, né? É algo que eu estava falando esses dias com uma turma que a comunicação, ela precisa ser planejada, porque o nosso tempo é uma variável que nós não podemos esticar, não podemos aumentar.
Então, quanto mais produtivo eu sou, mais eficiente se torna o meu trabalho dentro da organização, né? E produtivo no sentido de eficiência também, né? Ou seja, às vezes, muita execução não significa que eu estou sendo eficiente. Mas eu preciso otimizar, porque aí no planejamento, olha que interessante, eu consigo, em vez de dar um follow-up, né, e um feedback para cada um, de repente, se é o mesmo feedback que eu vou dar, mas em momentos diferentes, de repente eu posso dar para o time, para o grupo, claro, respeitando as questões individuais, alguma limitação, ou mesmo uma chamada de atenção em alguém mais específico, né? Porque aquela máxima do tipo, eu vou falar aqui de fulano de tal, que ele é maduro, né? Vou falar aqui só como exemplo. Não é um exemplo bom. Parece que o seu Madruga lá, né, no Chaves, quando você tinha aquela situação do Kiko defendendo lá o seu Madruga, que era, se ele é irresponsável, e daí? Né? E se ele não trabalha, e daí? Né? Se ele é preguiçoso, e daí? Até o momento que o seu Madruga diz assim, não, pode deixar, não precisa me defender não, né? Ou seja, da mesma forma, nas equipes de projetos, a gente tem cenários, situações que são geradas pela falta de habilidade das lideranças em comunicar, né? E isso impacta bastante o desempenho da equipe, né? Em quase todos os estudos, questões relacionadas às comunicações são os problemas mais frequentes de um gerente de projetos, né? E os gerentes de projetos gastam 90% do seu tempo comunicando, meio a raça humana faz isso, né? Não só o gerente de projeto, mas se eu não me preocupar no desenvolvimento, no meu desenvolvimento com respeito à comunicação, negociação, empatia, comunicação não violenta e por aí vai, certamente em algum momento isso vai faltar e pode botar a perder uma entrega do projeto, algum recurso que ficou chateado, por aí vai. Enfim, qual a diferença entre equipe e um grupo de pessoas? É uma pergunta interessante, porque quando eu tenho um grupo de pessoas, eu tenho um amontoado de pessoas, digamos assim, né? Então, junto aqui é um grupo. Agora, equipe, o que é? Exige um relacionamento, uma dependência, uma cumplicidade. Então, se de repente eu falhei, eu espero, ou a equipe espera, não ser exposta pela. O profissional que falhou espera não ser exposto pela equipe em alguma situação, que é a grande diferença entre equipe e grupo de pessoas, ok? Grupo é uma coisa, equipe é outra, e que nós estamos buscando a equipe, né? E aí, dando prosseguimento, como é que nós podemos, então, promover o diálogo com equipes diversas? É uma pergunta que parece retórica, né? Vocês não têm resposta, mas tem resposta sim, e isso passa por alguns filtros e situações como gerações, as gerações se comunicam de maneira diferenciadas, religiões, né, fés que as pessoas têm, crenças, comunidade que ela participa, família, o ambiente profissional, o saber da pessoa. E tudo isso nos dá um cenário que é único, que quanto melhor a minha leitura, maior a eficiência da equipe do projeto. Olha que legal. Como é que nós vamos promover então, o diálogo com equipes que são diversas? Se a gente pensa isso, né? E aí eu pesquisei bastante, assim, sabe? E não existe nenhum conflito aqui do que eu vou falar com, por exemplo, os guias PMBOK, Prince, Ágil, por aí vai. Existe uma ferramenta, né? Algumas ferramentas que eles dão a indicação de que isso poderia ser aplicado, por exemplo, né? Então, o diálogo significa se abrir para conhecer o outro, né? A ponte é sustentada por duas colunas, né? A comunicação é o amor, e a comunicação não verbal traz uma abordagem da comunicação. É uma abordagem da comunicação, compreende as habilidades de falar e ouvir, olha que legal. Não é só falar, né? Ouvir. Levar os indivíduos a se entregarem de coração, de maneira plena, digamos assim, e possibilita a conexão consigo e com os outros. Desenvolve a compaixão. Legal? Então, quem inventou isso foi o Marshall Rosenberg, que desenvolveu essa metodologia justamente para aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência do mundo. Olha que interessante, o que isso tem a ver com o projeto? Quer dizer que o pessoal se pega lá no projeto? Não, quer dizer que existem traços
de violência na comunicação do projeto em níveis diferentes. Não, muitas vezes não chega a ser algumas vias de fato, né? Apesar de que eu já vi meio acontecer isso. Mas a nossa preocupação não é de não deixar chegar a vias de fato em que as pessoas se agridem fisicamente, por aí vai, mas é de perceber que existem graduações diferentes dessa falha na comunicação que provoca, né, por outro lado, na outra parte, principalmente a parte afetada, primeiro um senso de desinformação, ou seja, eu não consigo identificar por que isso está acontecendo. Depois o pré-julgamento, né? Poxa, por que eu fiz isso? Pô, a pessoa foi ríspida comigo, por aí vai. Depois vem o desânimo, depois vem a né, desmotivação, né, no projeto, né, junto à equipe, por aí vai. Então, tudo isso é uma cascata que nasceu muitas vezes na maneira com que eu me comunico, que para mim estava tudo bem, mas que da outra parte é o que gerou, né, um cascateamento, né, digamos assim, de vários problemas que podem perpassar por aspectos como esse. Olha que interessante: julgamentos, bullying, transferência de culpa, discriminação, falar sem escutar, criticar os outros e a nós mesmos, reação com raiva, agir na defensiva, enfim. A gente tem vários sintomas aqui de uma comunicação que não é eficiente, né? E a comunicação, quando é eficiente, ocorrendo um gatilho como esse, você tem estabelecido um acordo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, para poder não deixar que isso evolua, porque é natural que nós venhamos a errar com o próximo, né? com um membro da equipe, seja você o líder, seja você o liderado. Eu vou errar com a pessoa, o meu par, na hora de fazer transferência de conhecimento, ou com o meu liderado na hora de orientá-lo, ou com o meu chefe na hora de respeitar a questão da hierarquia, que muitas vezes é importante, né? Mas se eu tenho uma estrutura consolidada, né, de resolução de conflito, de comunicação, eu sei que a gente consegue ajustar e voltar para o prumo. Eu errei aí, foi mal, e aconteceu por causa disso, então isso não vai acontecer novamente. Aí eu continuo a me policiar, que isso faz parte de um desenvolvimento não de gerente de projetos, desenvolvimento humano, né? Por isso que essas trilhas de desenvolvimento, elas tangenciam umas às outras, né? Você tem alguns momentos, você tem uma trilha que muitas vezes aponta para o técnico, né? Cronograma, gestão de risco, e não tem problema nenhum com respeito a isso, mas tem também uma trilha que ela caminha para os que nós chamamos de soft skills. É aquilo que me faz um ser humano melhor, né? Que é tão importante. Então, qual seria o objetivo do CNV para o projeto? Não é mudar as pessoas, seu comportamento, né? Mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia. Olha que interessante. Que acabarão atendendo as necessidades de todos. Ou seja, honestidade, eu não tenho estrutura emocional para lidar com essa demanda, com esse projeto, com essa equipe. Isso eu estou sendo honesto, porque eu vou apelar, porque eu não acho legal, porque eu não acho certo. Isso é uma forma de você reconhecer, né? Os YouTubers perceberam isso, né? Então, vários deles, para poder gerar legitimidade, gerar vínculo com o relacionamento com o espectador, eles apontam lá uma fragilidade que eles tenham, que não compromete o que eles estão querendo te vender, né? E empatia, que é a habilidade, né, de se colocar no lugar do outro, né? Eu sou honesto e posso ser empático com a dor do outro, com a posição do outro também, né? E aí, para quem se destina isso? Todo mundo que deseja ser mais empático, ser mais ouvinte, mais assertivo na comunicação e livre. Livre porque eu não preciso ficar preocupado com a consciência pesada, de que eu falei foi muito pesado, de que eu não fui bem entendido, porque eu estabeleci essa forma de comunicação, né? E onde é que eu posso aplicar isso? No ambiente escolar, comunitário, em projetos, no ambiente jurídico, eclesial, né, que é da sua comunidade religiosa, enfim, onde tem pessoas e gente, agrupamento, nós podemos aplicar a comunicação não violenta. E aqui nós estamos fazendo um funil, um parênteses, é dentro da gestão de projetos. Okay? Aí disso aí, como é que nós aplicamos? Então, são alguns passos bem básicos, olha que interessante. O primeiro é a observação.
eu observo, né, o time sem julgar. Então, eu olho a equipe e vamos nos colocar como líder do projeto, tá bom? E depois nós vamos colocar no viés da observação, no ponto de observação da equipe, do membro do time, né? Então, eu observo sem julgar. Então, eu não vou julgar por que a pessoa chegou atrasada, eu não vou julgar por que a entrega dele foi tão ruim que o cliente não quis aceitar, eu não vou julgar porque isso gerou um problema danado no nosso faturamento, por que ele fez isso. Não vou julgar, tá? Porque esse papel de juiz não nos pertence. Tá? E olhar o fato de forma objetiva. Isso é muito legal, esse exercício, que é o que aconteceu. Eu me lembro num projeto que nós participamos, e tinha uma pessoa, um gerente de projetos nossa, e ela tinha sido assediada moralmente por uma pessoa do nosso cliente. E ela veio e reportou. Eu peguei, fui até o nosso contratante, liguei primeiro, olha, aconteceu isso. Aí falou assim, tudo bem, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um e-mail e vai relatar exatamente o que aconteceu. Eu não quero nenhum tipo de julgamento. Aconteceu isso na data tal, aconteceu isso na data tal, aconteceu isso na data tal. Aí falei com a gerente de projeto. Então você vai fazer isso, beleza. Aí mandou um e-mail todo emocionado, eu me senti aquela coisa toda e não deveria. E eu falei, não, isso ela me falou por telefone, né, e eu apoiei e tudo mais. Mas o que nós precisávamos naquele momento era das evidências, do objetivo. Eu entrei em contato na data tal, eu recebi essa orientação na data tal, a pessoa falou rispidamente comigo na data tal, e no horário, e por aí vai. E, historicamente, para montar o ambiente, para que a pessoa do outro lado possa, entendi. Não, claro, a pessoa deve ter ficado super constrangida numa situação como essa. E claro, dando a oportunidade de poder relatar um pouco do sentimento, existe espaço para isso. Mas naquele momento, era necessária a observação. Ou seja, o que aconteceu, não como você se sentiu. Não que não seja importante, mas naquele momento era observação. Era observar sem julgar. Eu olho para a equipe e vejo que a equipe não está performando. Então, isso é uma constatação, é uma observação. Não precisa fazer uma entrevista, não preciso conjecturar, não. Eu olho e vejo que eram 10 entregas, entregaram 5. Logo, é observação. A meta era 10 e tem 5 entregas, né? Então, esse é o primeiro momento. Porque quando eu faço essa observação sem julgamento, eu me abro para as próximas fases, né? Que é essa aqui, ó. Aí sim, o que eu estou sentindo em relação a essa situação dentro da equipe? Eu não estou falando de por que ele fez aquilo. O que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso que eu estou sentindo, né? Identificar, reconhecer e assumir os sentimentos. Não é sair gritando por aí, eu sou sentimental, eu odeio a pessoa. Não, é um exercício de autoconhecimento. Eu olho para a equipe, tenho dificuldade para trabalhar com fulano, eu agora observei, né, que ela entra na sala gritando, ou ele entra e faz lá aquele escarcéu dele, bate na mesa, aquela coisa toda, foi embora, isso foi minha observação. Aí eu olho para dentro de mim, né, comigo mesmo, e penso, por que eu estou com tanta raiva dele? Se toda vez ele faz isso, né? Se ele busca reconhecimento dessa forma, né? Então, identificar, reconhecer e assumir. Esse assumir é libertador, porque é onde nós entramos, tudo bem me sentir desse jeito, né? A Bíblia fala sobre ireis e não pequei, irá e não pecar, né? Ireis e não pequeis, ou seja, irá é algo do ser humano. Eu fico com muita raiva quando eu vejo alguém furando o sinal. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva é que vai fazer toda a diferença, né? Se eu sair para poder agredir, tentando consertar o mundo no braço, isso não vai funcionar, né? Então, mas assumir esse sentimento, eu fico irado com situações como essa. Já é libertador, que a frase que eu gosto de usar é, tudo bem, pode acontecer, e está tudo bem, né, acontecer. Pode ser assim também, né? Então, identificar, reconhecer e assumir o sentimento. E o terceiro, então começamos com observação, olhar sem julgar, depois eu olho para dentro de mim e entendo por que eu estou manifestando essa empolgação, essa raiva, essa ira. E o terceiro passo é necessidade. O que está por trás desse sentimento? O que eu estou me apegando? Por que isso é tão importante para mim? Identificar as necessidades pessoais em meio aos objetivos do projeto. Então, eu olho o projeto precisa ser entregue em 2023, dezembro, eu olho aquilo tudo e digo, fantástico, essa é a meta do projeto.
Mas por que eu não estou conseguindo trabalhar com a equipe, com essas pessoas? Né? O que é importante para mim que eu não consigo encontrar nessa equipe, com essas pessoas? Né? Então eu vou montando um dossiê, digamos assim, rápido, é ágil, né? Rápido, que só tem mais um passo agora, que é a observação, começamos, julgamento, sentimento para si mesmo, depois tentar perceber, claro, pessoal, isso é um exercício, né? Quando a gente fala sobre necessidade, significa dizer que eu consigo entender o que gera e qual é a motivação para isso. Do tipo, se ele fizer isso, eu vou ficar com raiva, se eu ficar com raiva, vai ser ruim, então eu prefiro sair da sala. Pronto, saí da sala, evitei aquele negócio. Eu atravessei aqui o quarteirão em vez de seguir reto, né? Eu dei uma volta no quarteirão, né? Alguns vão dizer, mas você tem que enfrentar seus medos. Isso é coach de palco, né? Todos nós temos limitações. Se a limitação muitas vezes é irar com a situação, eu vou fazer o possível para desviar dessa situação, para não expor a mim mesmo e a outras pessoas. Tá? E o quarto e último, para a gente fechar esse exercício com a equipe, é pedir ao invés de exigir, fazer um pedido, né? Então, você não, né, tirar aquele negócio, aquela abordagem de eu quero que você faça isso quando isso acontecer, que você não faça isso nunca mais, você faz o pedido, que é específico, que é de realização concreta, em linguagem positiva, limitado no tempo, né? Não é para sempre, foi vai, relevante para atender aquela situação específica, né? Que você sentiu pressionado, mais que o necessário, né? Injustiçado e por aí vai. Né? Então, são 4 passos básicos para a gente poder entender a situação e se posicionar. Olha que interessante, a gente não vai guardar isso. A gente vai organizar nossa mente para devolver algo que seja construtivo. Tá vendo aqui, ó? Em linguagem positiva. Né? Então, a dinâmica da comunicação consciente, time de projeto, é assim, ó. Eu digo o seguinte, aí eu digo a observação, quando você entra na sala de maneira ríspida, eu me sinto, aí você vai dizer qual é o sentimento, isso é essa estrutura, né, para poder resolver a situação. Eu me sinto constrangido diante da equipe. Por quê? Aí você vai dizer a necessidade. Porque ser reconhecido pelos meus pares é algo importante para mim. Ponto. Você posicionou. Agora você vem com um pedido, de maneira propositiva. Né? E aí entra com... Você poderia, da próxima vez, né, não entrar, né, tentar, né, a gente me chamar à parte para a gente poder conversar, ou mesmo você poder desabafar um pouco antes da gente chamar a equipe toda para poder fazer a nossa reunião de equipe? Ou, se você nota que a pessoa está se fechando, você diz assim, como é que você percebe isso que eu estou te dizendo? Como é que você enxerga essa afirmação? Né? Note que nós não colocamos a outra parte da parede. Pelo contrário, eu observei, por isso tem que ser algo que seja bem objetivo e que sinalize a realidade, porque não pode caber a situação do tipo, não, nós entregamos, não entregou, não entregamos, então tem que ser uma observação clara. Olha, nossa meta contratual eram 10 metros quadrados. Fizemos no final de segunda-feira, fizemos 6 metros quadrados. Mas é isso, não, fizemos 6, né? E quando isso acontece, eu sou criticado pela minha chefia e por aí vai, porque cumprir a meta é importante para poder manter o saldo do projeto, né, financeiro, né, o equilíbrio econômico financeiro do projeto. Né? E aí, até esse momento, a outra parte fica um pouco movinte. E aí, a conexão vem logo depois desse quarto momento, em que você pede uma ação. Olha, você poderia, quando você perceber que não poderá entregar a meta no dia, você poderia levantar a mão e me chamar, me avisar para a gente tentar fazer uma coisa para poder recuperar a tempo? Olha que interessante, né? Ou como é que você pensa, né? O que você está achando disso que eu estou dizendo? Então, é um exemplo. Então, por exemplo, né, como é que seria um diálogo numa situação como essa? Joana, quando você grita comigo no ARRUM, que é a sala de guerra do projeto, eu me sinto diminuído e irritado, porque preciso sentir que sou respeitado e que meus pares do projeto querem me ajudar a me desenvolver. O
porque é a minha necessidade. Não posso dizer que não é justo isso, né? Não precisa de validação isso. Você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritado comigo? Olha que interessante, pessoal. Maduro isso, né? Da mesma forma com todos os conflitos que a gente tem, né? Algo que não está legal, que não está bem estabelecido, que não está bem pontuado, né? E aí, a gente fecha essa ferramenta, esse highlight da ferramenta que eu queria trazer. Agora, imagine vocês, quando nós temos uma ferramenta como essa, tão poderosa quanto é para a gestão da equipe, quando nós temos um cenário de projetos como esse aqui, né? Eu trouxe de propósito esses 49 processos aí, justamente para dizer o seguinte: olha, imagine quantas oportunidades nós temos no projeto, que seja um projeto ágil, né, que não use todos os processos, que seja um projeto baseado em outras abordagens, metodologia, não tem problema, isso é diferente. Aqui é só para mostrar a complexidade. Então, olhando para essa complexidade, quantas oportunidades nós temos de comunicar melhor, conseguir o engajamento das pessoas, da equipe, né? Eu me lembro de uma pessoa que trabalhou comigo e nós tínhamos muita dificuldade, que ela tinha um perfil muito de animosidade, né? Se exaltava facilmente, né? E eu me lembro que todas as vezes que a equipe abordava, ela, nossa, ela é muito difícil, nossa, ela é muito reativa e por aí vai. O cliente disse isso. Aí eu comecei a perceber isso e vi que ela tinha uma necessidade muito grande de reconhecimento. E aí vi que numa situação, no congresso, no trabalho voluntário, eu elogiei, pô, fantástico o trabalho que você fez aqui. De fato, é um trabalho muito bom que eles fizeram, não era nada falso, né? Mas, às vezes, sem querer, a gente deixa passar despercebido, e ela se sentiu super... E aí, fiz reconhecimento da equipe do projeto, né, do WhatsApp. Pessoal, não, muito legal, olha fotinho, super profissional, eu admiro muito o trabalho que ela tem feito, e ela fez um trabalho fantástico no cliente também. Enfim, isso fez com que ela tivesse uma outra abordagem, até para receber, talvez, críticas como essa. No momento que eu vou estar lá, ter que definir cronograma, definir o escopo, comunicação do projeto, por aí vai. Então, pense em você, se projeto tem a ver com pessoas e as pessoas desenvolvem o projeto, quem planeja o projeto é a equipe. Quem garante que o projeto seja planejado, seja feito, executado, é o gerente de projeto, o líder do projeto. Logo, se algo não está bem, ou se eu quiser transformar o ambiente de projeto em um ambiente mais saudável, um ambiente mais empolgante, né, mais propositivo, é uma responsabilidade nossa, enquanto líderes de projeto, profissionais de projeto, implementar essa cultura da comunicação, do feedback, da clareza do entendimento, né? Da comunicação não violenta, como nós citamos, para poder facilitar o entendimento. E vencido isso, a gente começa a contar com o desempenho, né? É comum a gente ter equipes que ficam batendo a cabeça, porque falta um gerente mais atuante, um líder mais atuante. Quando ele entra, organiza a estrutura, define os ritos, os papéis, entra para poder suportar a equipe, como aquele livro do Monge Executivo, né? E que traz uma abordagem bem interessante, que é o líder servidor. Então, é o líder que serve a equipe, não é a equipe que serve o líder. Isso muda tudo, né? Porque aí eu passo de ser alguém que exige para alguém que suporta a equipe, que dá o suporte para a equipe, né? Que presta ali o serviço para a equipe. Claro, com níveis de trabalho diferentes, né? Você não vai ali pegar operacional, pegar para poder fazer, porque a equipe está sabendo fazer. No máximo, vai orientar e por aí vai, se você está no papel, na função ali de líder do projeto, né? E aí, no recorte que nós estamos falando aqui, que tem a ver com comunicação, eu tenho 3 processos, se a gente for falar, se nós formos falar do PMBOK, né? Que é o processo de planejamento, segundo o PMBOK, 6ª edição, né? Esse momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos a 7ª edição do PMBOK, que trouxe não uma adição de processos, mas ele trouxe uma nova visão da organização do projeto, que não é mais, agora é por domínios, né? Nesse momento eu estou gravando vídeo por domínios, e aí o legado permanece, ou seja, o PMBOK 6ª edição ainda está valendo, 5ª edição, o ágil está tudo bem se eu utilizar o Scrum, se eu usar Management 3.0, se eu usar Kanban, enfim. E aí trouxe esse grande guarda-chuva para que nós possamos, na medida da necessidade, pensar o que é importante
para o nosso projeto, né? E aí, trazer esse highlight aqui para o projeto, onde é que nós vamos implementar essas boas práticas de comunicação não violenta, por exemplo, que é essa abordagem que eu trouxe aqui, o highlight para vocês, dentro do plano de gerenciamento das comunicações, que é esse processinho aqui, ó, que acontece no planejamento. Então, aqui, eu olho para a minha equipe, entendo quais são os pontos de melhoria, baseado no histórico, baseado nos perfis, baseado na criticidade do projeto, e começo a identificar como é que seria melhor a comunicação. Né? Se nós temos a opção de fazer projetos, reuniões remotas ou presenciais, talvez faça sentido em alguma situação fazer uma reunião presencial com a equipe. Porque com a reunião presencial a gente se vê... Poxa, eu lembro aqui na PMBase, assim, tem pessoas que foram contratadas na pandemia, em 2021. Aí quando nós fizemos o encontro logo depois, né, quando já começava a abrir lá os comércios e tudo, a sociedade, voltando a uma vida mais ou menos normal, a gente foi se conhecer. Aí vimos que, poxa, ela foi minha aluna lá na universidade e tal, e aí uma pessoa trabalha comigo e disse assim, poxa, você trabalhou comigo, e aí as pessoas vão se conhecendo. Qual seria a oportunidade de se fazer isso de maneira online? Pelos projetos que eles não se conversavam até então, né? Porque o projeto da área de saúde de um cliente é diferente da área de mineração, e aí são mundos diferentes, a gente se encontra na plataforma, por exemplo, online, mas presencialmente é muito legal, porque a gente gera empatia, gera o senso de pertencimento e a gente se sente participante de um propósito, né? Que isso é muito legal. E onde é que isso vai estar incluído, adicionado? Dentro do plano de gerenciamento das comunicações. Olha que fantástico isso. Planejar o gerenciamento das comunicações. E aqui no plano de gerenciamento das comunicações, de maneira rápida aqui, olha, eu tenho processo de comunicação no planejamento, eu tenho na execução e tenho também no monitoramento e controle. Tá? No planejamento, eu tenho planejar o gerenciamento das comunicações, porque eu costumo dizer para o pessoal, assim, só dê um print, tá? Fiquem tranquilos que eu não vou aqui dar uma aula, que não é para isso, não. Para a gente dizer o seguinte, nesse ponto do planejamento, eu preciso, através das ferramentas que nós falamos, uma delas é a comunicação não violenta, por exemplo, nós precisamos planejar muito bem como é que nós vamos comunicar. E aí, o tudo bem que nós vamos ter, que é uma frase mágica, né? Tudo bem, pode ser assim também, né? Nós vamos aplicar no momento que a gente tiver que adaptar isso, do tipo, nunca trabalhamos na empresa com esse cliente, com essa equipe. Vamos tentar rodar aqui uma reunião semanal e ver se isso vai dar certo? Se não der certo, tudo bem, a gente adapta, coloca lá quinzenal e aí vida que segue. Se não der certo, vamos fazer cada 3 dias, né, para poder o projeto talvez mais crítico no início agora. E aí a gente vai errar. O template vai ficar muito extenso, vai ficar faltando informação, mas a gente vai adaptar. Por isso que a agilidade entra como uma luva, que a agilidade não quer dizer fazer um projeto rápido, mas quer dizer você ser flexível ao ponto de, se precisar mudar o projeto, você vai mudar com o mínimo de impacto. O template era assim, agora é assado. Ele não tinha essa informação, agora tem. A reunião era quinzenal, vamos fazer semanal? Beleza, ajustei o convite aqui, vê se recebeu. Recebeu, pessoal? Beleza, então, semana que vem, então, a gente volta a fazer semanal. Se precisar, a gente negocia para um prazo mais extenso. Notem que isso não tem a ver com uma abordagem PMBOK, com Scrum, tem a ver com uma conduta, né, que zela, digamos assim, né, que prioriza a flexibilidade, a agilidade. E isso tem que estar no nosso sangue, quando a gente fala sobre equipe de projeto. Que uma das características de um time ágil é ele ser colaborativo. É você co-criar algumas coisas, você dar autonomia para as pessoas. E a agilidade na linha do tempo, ela começa a se confundir com a rapidez, quando você começa, por conta dessa abordagem propositiva, as pessoas começam a se sentir mais motivadas e a qualidade começa a melhorar, e você, como um efeito secundário, começa a entregar o projeto mais rápido. Porque apesar de você ter pedido 2 meses, e a equipe que trabalha mais rápido ter pedido 2 meses também, a equipe que pediu 2 meses não entregou em 2 meses, você que pediu 2 meses entregou em 2 meses. Né? Por quê? Porque a abordagem ágil
te permitiu ter uma flexibilidade para poder se adaptar a intempéries. Quem já foi meu aluno, já assistiu minha palestra, sabe que eu adoro uma frase que diz o seguinte: a única certeza de projeto é que vai mudar. Se eu assumo isso como verdade, digo, tudo bem, vai mudar. Eu mudo meu foco não para poder conter a mudança, mas para flexibilizar e me adaptar de uma maneira ágil para as mudanças que estão batendo a porta. Olha que interessante, não é? Eu vou olhar para o meu mercado e vou dizer o seguinte: meu pai, ele é eletricista, aposentado, e ele trabalhou muitos anos com máquinas gráficas. Então, aqueles equipamentos de offset, né? Eu era ajudante dele e tudo mais, durante muitos anos, que soltavam os jornais, as revistas, rapidão, assim que você vê dos filmes e tudo. E ele atuava na parte elétrica e eletrônica. E as máquinas estavam, como todo o mercado, né? Todos os mercados, estão sentindo um forte impacto da digitalização, né? De usar computadores. Né? É assim também na usinagem. Você tinha tornos que não era CNC, comando numérico computadorizado. Você tinha uns que eram manuais, que você usava lá toda. Eu já fiz curso de ferramentaria, por isso que eu estou dizendo. Mas, quando você tem um computador no meio disso, você muda a sua relação com o equipamento. Né? Você precisa de novos skills. E meu pai já apontava isso lá atrás. Falou assim: olha, eu tenho mais uns 5 anos para poder trabalhar com o mercado. Olha, eu tenho mais uns. Né? Começou lá com. Acho que tenho mais uns 8 anos eu consigo trabalhar. Depois, acho que uns 5 anos. Aí, quando estava lá com os 4 anos, na visão dele, realmente a digitalização estava avançando, ele começou a buscar outra coisa para poder fazer. Né? Aí construir uma loja para poder começar a ter um aluguel, né? 2 lojas, 3 lojas, enfim, né? Algo que pudesse sustentar em momentos que, como toda o Harari fala sobre isso, né? No livro Homo Deus, ele fala sobre os inválidos funcionais. Não quer dizer que meu pai seja inválido, né? Nem que nós sejamos, mas que no futuro, um presente não muito distante, né? O presente, né? É agora. Nós vamos ter profissionais que não vão conseguir se encaixar, porque os ciclos são cada vez mais curtos, que muitas vezes as pessoas não conseguem se adaptar à nova realidade. Eu fazia de uma forma, de repente, semana que vem já está chegando equipamentos novos, eu não. Né? O que antes levava 30 anos para acontecer, agora está acontecendo em 10 anos, agora, muitas vezes em 5 anos, em 3 anos, em 2 anos. Isso tudo faz com que o nosso projeto, nossa abordagem, atuação, seja totalmente diferente do que era para os antigos. Fazer projeto era diferente, né? E aí, quando a gente falou sobre comunicação não empática, a gente está falando sobre isso, né? Sobre aproximar das pessoas para buscar o engajamento e o desenvolvimento daquilo que seria o sucesso do projeto. Então, basicamente é isso que seria falando sobre PMBOK. Na execução, bem highlight também, porque não é uma aula aqui, né? A gente está só dando um repasse, né? Uma finalização aqui. A gente está gerenciando as comunicações. Então, como nós falamos lá atrás, no planejamento, nós temos, através do planejamento, nós temos uma execução, e essa execução acontece em tempo, né? De orientar o trabalho do projeto. O processo que encabeça isso, pessoal, dentro da gestão de projetos, da integração, é um processo que é chamado de orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Se você pegar lá o PMBOK, vai identificar que esse é o manda-chuva da execução. Né? Assim como o manda-chuva do planejamento é o planejar o gerenciamento do projeto. Assim como o principal evento da iniciação é desenvolver o termo de abertura do projeto. Então, você tem referências em cada um dos ciclos de vida do projeto para te permitir entender o que está rolando naquele momento. Né? Como a gente falou lá atrás. Aqui na execução é assim, ó. O que está rolando na execução? Está rolando o quê? A equipe está executando, tudo que nós planejamos contratar, nós estamos contratando, tudo que a gente planejou entregar, nós estamos entregando, planejamos fazer, estamos fazendo. E aí, na abordagem de comunicação, olha como é que muda a ênfase. Eu não vou me preocupar aqui, como é que nós vamos comunicar? Não, eu vou me preocupar em botar para rodar. Porque o que eu combinei lá atrás, nós vamos executar agora nesse momento, né? Gerenciar as comunicações. E aí, não quer dizer, como eu disse lá atrás, que a
que o planejamento ele morra ali junto com o início, né, da execução. Ele vai diminuir a sua importância na medida que o projeto vai acontecendo. Então, no início do projeto, o planejamento é tudo. Na execução é uma referência, né, a ser seguida. E se precisar de ajustar, nós temos pauta para isso. Como eu disse lá atrás, tem aquela frasezinha que vale muito a pena a gente incorporar isso para se cobrar menos muitas vezes, que se era assim e precisa ser assado, nós vamos fazer assado e está tudo bem. Tá? Claro, pessoal, eu não vou deixar aqui o cliente interromper o pagamento para dizer, poxa, que sacanagem, o cliente interrompeu o pagamento, tá bom assim. Não, peraí, se interrompeu o pagamento porque existe uma justificativa. Se existe uma justificativa, é porque deve ter um acordo. E esse acordo, se for um contrato, tem que ter lastreado a gestão do projeto. Se não lastreou, onde é que houve o erro? Houve o erro no contrato, que foi redigido e assinado pelas partes, lá atrás, antes do projeto, né? Foi errado porque eu, como gerente de projeto, não recebi o que eu precisava para planejar. Então, eu não recebi, por exemplo, as premissas. E alguma coisa que é importante para o cliente, eu não tive acesso. Ponto, errado para a empresa. Está errado porque está ruim, né, a entrega. Porque eu não soube traduzir a premissa no item de planejamento. Então, quando ele disse assim no contrato, e é imprescindível que a inauguração aconteça até 31 de dezembro de 2022. Isso chegou para mim. E eu montei minha TAP. E aí eu esqueci de botar isso na TAP. Esqueci e botei lá o objetivo, e botei lá assim, o objetivo de entrega do projeto, 31 de dezembro de 2022. Aí vou executando. O que acontece com o projeto? A única certeza, vai mudar. Mudou, como não coloquei uma premissa que veio do contrato, não coloquei no projeto, eu digo, pessoal, não tem que estender mais um mês, né? Vou lá, faço todas as negociações com as áreas funcionais, até da parte do cliente, e aí a área funcional diz assim, não, beleza, eu vou mudar aqui as férias do pessoal que vai fazer, acho que vou conseguir sim, e aí conseguimos fazer, ajustamos para 31 de janeiro de 2023. Só que na hora que eu vou formalizar isso, o pessoal põe o pé na porta, diz, não, tem que ser 31 de dezembro, porque a gestão vai mudar, porque existe uma questão estratégica nisso. A gente não pode transpor 31 de dezembro, senão a gente não consegue nem faturar. Virou ano fiscal, ou se o ano fiscal termina também dia 31 de dezembro, a gente não consegue nem faturar. Não sei se já viu isso acontecer, mas assim, não é incomum. Você chega em dezembro, o seu cliente diz assim, emite dezembro e emite janeiro, a nota. Mas como? Não fechou ainda? Não, mas emite, que senão eu não consigo te pagar, não. Eles antecipam o faturamento. Claro, existe o risco nisso, existe. Mas para poder não gerar um desconforto no cliente por uma falta de agilidade, vou colocar isso aqui para falta de um nome melhor, tá? Da empresa na virada de ano fiscal, por exemplo. Né? Falta de agilidade, posso chamar disso, né? Da mesma forma, a gestão pública é assim, né? Quando nós temos a virada de mandato, nós temos de forma clara, nos primeiros 100 dias, eles não liberam pagamento nenhum. É um problema danado. Para quem presta serviço para órgão público, eles têm que ter uma reserva ali, muitas vezes, porque não consegue sair do lugar, não consegue faturar aquela coisa toda, né? Então, é um ponto importantíssimo a se estabelecer. Na execução do projeto, eu vou botar para rodar aquilo que foi combinado no planejamento e, claro, necessitando de ajuste, nós vamos fazer ajuste dentro do projeto, tá? E o objetivo é esse, as ferramentas todas convergem para isso, lembrando que quem está batendo o tambor na execução é um processo lá de integração que chama orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Quem que é responsável por esse processo? O gerente de projeto. O que esse processo faz? Ele orquestra todos os processos da execução, inclusive o gerenciar a comunicação, para checar se a comunicação está chegando onde deveria, com a qualidade que deveria, né? Tá fazendo. Então, estou gerenciando a comunicação, estou disparando a comunicação para quem é de direito. E, por último, falando de processo, nós temos processo de monitoramento e controle, lá dentro do monitoramento e controle. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para a gente poder lembrar. Ó. A gente tem aqui, ó, monitorar as comunicações. Então, pensem comigo.
Se existe um plano de gerenciamento de projeto aqui em cima, que é uma pasta que vai guardar todo o planejamento do projeto, essa pasta, olha que legal, ela vai guardar todo o meu planejamento de todas as áreas. Então, o planejamento do gerenciamento da comunicação está lá dentro também. Então, essa pasta que foi gerada vai ser a referência para a execução. Então, logo pergunta PMP. Eu já coordenei com os PMP, já fui professor também. E assim, pergunta de prova, PMP. Você acabou de assumir um projeto em andamento. Qual é a fonte mais confiável de informação sobre o projeto? Não é o gerente de projeto novo que entrou, não é o patrocinador, não é o cliente. Se tiver uma opção que é o plano de gerenciamento de projetos, essa é a melhor opção que vocês vão marcar lá para dizer, é o plano de gerenciamento de projetos. Ah, mas tem conhecimento nessas outras partes? Tem. Mas o plano de gerenciamento, se o projeto aconteceu como deveria, é o que eu vou abrir a pasta, vou olhar a realidade aqui na execução, vou ver o seguinte, ó, o projeto está em 50%. Quanto que deveria estar? Vai estar no planejamento do projeto. Eu vou olhar para o meu planejamento e dizer o seguinte, na sexta-feira eu tenho que gerar um status report. Entrei na quarta-feira. Eu abro o meu cronograma, vejo minha planilha de eventos de comunicação. O que eu vou fazer? Eu vou seguir. Eu estou na quarta-feira. Eu vou pegar meu template de comunicação, de status, vou pegar o status da semana anterior, vou pegar as informações dos líderes técnicos, se eu não tiver a oportunidade de fazer repasse com o gerente anterior, vou gerar o status report aqui, vou pedir uma validação para um gerente de projeto da área, vou pedir para alguém, um líder técnico, para dizer, me ajuda aqui, porque é a primeira vez que eu faço status report, esse que é o anterior, esse que eu fiz para essa semana. Vê se tem alguma coisa que está diferente aqui, né, que eu não esteja acompanhando. E vou botar para rodar. O que vai acontecer na sexta-feira? Vou disparar o status report cumprindo um evento do cronograma, que é toda sexta-feira gerar status report e encaminhar para o cliente. Só que eu cumpri o rito não baseado na minha responsabilidade. Claro que tem minha responsabilidade aí, do quanto eu quero ser eficiente, profissional, por aí vai. Mas baseado no que foi combinado, no que foi estabelecido no planejamento. Olha que interessante. Então, monitorar as comunicações, pessoal, tem a ver com checar a eficiência da comunicação. A informação chegou até a parte A? Ótimo. Chegou como deveria? Ótimo. A periodicidade está ok? Beleza. Se precisar de ajustar, é esse passo que vai dizer, vamos solicitar mudança? Aqui é o processo aqui embaixo, solicitação de mudança. E a mudança vai acontecer principalmente no início do projeto. De repente o cliente vai dizer assim, não precisa ficar me mandando e-mail toda semana. Você já mandou 2 semanas assim. Pode ser a cada 15 dias que muda pouca coisa, os projetos é de 2 anos. Beleza, vamos ajustar aqui. Eu vou ouvir coisa do tipo, área comercial. Gustavo, eu fui vender um projeto, fui vender um adicional, fui fazer um cross-selling para o nosso cliente da base, ou seja, esse projeto que você está fazendo, né, para esse cliente, fui tentar vender para ele um outro projeto que está rolando. E aí ele me falou a informação do projeto que eu não sabia. Uma mudança que aconteceu, tal. Tem jeito de, em vez de fazer uma reunião mensal, a gente fazer uma reunião semanal? Ou você me copiar no status report do cliente? Você tem. O que eu ajusto, pessoal, nesse caso? Eu vou lá na linha do cronograma, do plano de gerenciamento da comunicação que fala que a área comercial vai ter um evento de comunicação uma vez por mês, e vou botar aqui uma vez por mês vai continuar acontecendo, e que o status report vai ser copiado para fulano, cliente, lá, o comercial da empresa. Adiciono um ator. O que vai acontecer? Se o Gustavo não estiver aqui semana que vem, você assumiu o projeto, semana que vem eu não estou mais aqui, vamos supor que eu ganhei na loteria, e eu estou muito feliz, e a minha felicidade não pactua com esse ambiente do projeto, vamos supor, né, que seja, e ficou insuportável. Pessoal, eu não aguento mais, assim, eu não tenho saúde para isso. Aí entra outro gerente de projeto. Então, não tive oportunidade de fazer um repasse. Deveria, mas não fiz. Aí, no momento que o próximo gerente de projeto assuma esse projeto, o que ele vai se basear como principal fonte de referência? Como eu acabei de citar,
o plano de gerenciamento do projeto. Não é os e-mails, claro, o e-mail, às vezes o histórico, outra pessoa, mas é de maneira complementar. Mas se eu fiz um trabalho como deveria, vai estar lá que o comercial vai ser copiado, eu vou seguir o trâmite, vou seguir a receita, abro o plano de gerenciamento do projeto, vejo o cronograma, quais são os eventos de comunicação que tem que rolar, abro o plano de gerenciamento da comunicação, vejo o status report toda sexta-feira para todo mundo aqui, mais comercial. Beleza, vou fazer isso. Pego o status report anterior, adapto, faço o mesmo caminho da roça. Vejo lá, pessoal, tem alguma sugestão? Tem alguma coisa que vocês acham que poderia melhorar? É isso mesmo? Posso mandar para o cliente? Tá. Aí, de repente, já macio com o cliente. Ô, cliente, tudo bem? Eu sou o Gustavo, seu gerente de projeto, estou aqui substituindo o anterior. Ó, eu vou te mandar o status report, se tiver qualquer ponto que você não esteja confortável, levanta a mão, por favor, para eu poder ajustar, que é a minha primeira semana aqui, tá bom? Conto com o seu apoio, com a sua ajuda. Quem que vai receber o status report? O comercial. Ele não precisou de me pedir. Eu pedi para fulano também lá atrás, pedi para ciclano lá atrás, me copia no e-mail. Não pode ficar na minha mente, pessoal. Isso é algo que é limitado. Nosso HD, nossa mente tem um espaço limitado. A gente tem que guardar com coisas que tem a ver com tomada de decisão, com relacionamento com pessoas. O que é operacional, a gente tem que tirar da mente e botar no suporte. Que suporte? É o documento, é o cronograma, está lá. Hoje em dia, eu conto muito com esse suporte aqui, ó, celular. Quando alguém diz assim, Gustavo, você pode me ligar na sexta-feira? Eu falo, claro que eu posso. Eu pego, abro o celular, coloco na minha agenda, coloco um evento, uma atividade, coloco lá para sexta-feira. Eu não confio na minha mente, pessoal, porque o assédio é muito grande de comunicação. A gente tem muitas fontes de informação disponíveis, isso gera um overhead que nós diminuímos o desempenho e às vezes nós nos vemos com aquela síndrome da tomada de decisão, né? Que se chama paralisia por análise, que eu tenho que analisar tanta coisa que eu não consigo fazer nada. Eu finalizo o dia apagando incêndio e não consigo fazer nada. Não consegui analisar, não consegui ver e-mail, porque é tanta informação que eu não sei por onde começar. Por isso que a gente, por exemplo, contrata um curso, por exemplo, tem outras escolas, com a PUC Minas, por exemplo, porque existe uma curadoria que alguém fez, um comitê fez, baseado no que é o mercado hoje, passou para o comitê da organização, abriu a demanda, vocês se inscreveram, e nós estamos aqui agora falando sobre projetos. Então, existe uma fonte de curadoria para poder garantir que aquele conteúdo que a gente está trazendo para vocês seja o mais aplicável possível para o mercado. O mercado está lá, em profunda transformação, e a gente está aqui, né? PMBOK 7ª edição, e aí a gente lançou o curso, e não tinha o mundo inteiro sem saber como é que iria traduzir isso ainda para a realidade. A gente foi aprendendo com os nossos primeiros cursos. O nosso atual é melhor do que o anterior, que era melhor que o anterior, que era melhor que o anterior, e por aí vai. Então a gente está aprendendo com isso também. Então o PMBOK, a boa notícia é que a gente não abandona o PMBOK no momento que a gente vai lecionar a gestão de projetos. Nem com 7ª, nem com 8ª edição, provavelmente, nem quando a gente fala sobre projetos ágeis. A gente não está falando de projeto ágil ou PMBOK. Nós estamos falando de fontes diferentes e complementares, né? Então, quando nós estamos falando de monitorar e controlar o projeto, é para pegar aquilo que eu deveria fazer e ver se o desempenho está batendo com aquilo que é esperado. Cliente, você está se sentindo comunicado com respeito ao projeto? Sim, beleza. Comercial, você tinha pedido para poder te adicionar. Isso é o suficiente para você? Pô, Gustavo, se você pudesse me mandar também um print do cronograma, iria ajudar bastante. Porque no status não tem esse nível de detalhe. Eu olho no cronograma, eu mesmo posso dizer para o cliente que ele está enganado muitas vezes, alguma coisa assim, ou de repente posso ajudar o gerente de projeto. Dizer assim, gerente, eu estou aqui no cliente fazendo uma nova venda e tudo mais, ele me disse que vai pedir uma alteração para você semana que vem. Então fique esperto aí para botar mais pessoas. Então provavelmente eu já vai precisar de separar o ciclo, já começa aí, o que for possível, claro, não empenhar ainda custos para algo que não foi confirmado ainda, mas já começa a agilizar aí. Informação importante. Se o cliente abriu para o comercial que é da minha empresa, logo não existe sigilo nisso, né? E aí, como é que seria a execução disso, pessoal, dentro de artefatos?
de projetos. Seria, por exemplo, falando de comunicação, esse é um template do que é o plano de gerenciamento da comunicação. Olha que legal. Eu vou abrir aqui um doc, tá? Para nós falarmos diretamente dele. Deixa eu pôr aqui. Doc. Aqui fica melhor. Olha que legal. O plano de gerenciamento da comunicação e traz, olha que legal, os requisitos de comunicação das partes interessadas. Então, antes, eu adoro esse documento, porque essa seção principalmente, ele diz o seguinte: antes de você dizer o que a pessoa precisa, levanta quais são as informações, as necessidades que ele tem de informação. Então, olha, quando você vai alocar um profissional dentro da sua organização e você conversou com o gerente funcional, então faz sentido você colocar numa thread de comunicação, num ciclo de status, o gerente funcional, para que ele entenda que muitas vezes aquela alocação que está prevista para o final do ano vai ser estendida para até o início do ano que vem. E onde é que ele vai ver isso? Talvez o status support, talvez uma conversa com ele por telefone, olha, vou precisar de mais um mês da equipe, por aí vai. Né? E onde isso vai estar registrado? Nos requisitos de comunicação dos partes interessados, porque o gestor que está emprestando pessoas para o projeto, ele é uma parte interessada. Onde é que esse evento vai estar aparecendo? Na matriz de comunicação. E onde é que esse evento vai estar executado? No meu cronograma, que diz assim, ó, na sexta-feira tem que sair o estado de suporte para outras pessoas, inclusive para o gerente funcional. Olha que interessante, né? Aqui embaixo, olha, você pode ter matriz, você pode ter... Esse é um documento, tá? Mas você pode ter uma matriz em que você vai ter, por exemplo, isso que é replicado várias vezes, que, olha, são os eventos de comunicação. Então, eu posso ter status support, eu posso ter reuniões com a equipe, eu posso ter reuniões de validação com a equipe, que pode preceder uma medição, né? Vamos supor, antes de entregar o produto para o cliente, ele olhar e fazer a medição e liberar o pagamento, eu posso fazer uma reunião com ele antes, posso pedir uma reunião. E assim, uma reunião rápida, de meia hora, para poder te falar sobre o que a gente entregou e por aí vai. Para qualquer dúvida que ele tenha, ele resolve com a gente ali na hora, né, rapidinho. E na hora que ele vai fazer a medição, ele já, não, ele falou sexta-feira, é isso mesmo, e por aí vai. A gente se antecipa. A gente antecipa o problema, a desconfiança, a falta de informação. Então, são eventos de comunicação, que, como nós falamos na primeira parte, passa também por estratégias como comunicação não violenta, por exemplo. Né? Então, situações em que eu tenho que comunicar com a equipe, quanto mais à vontade as pessoas estão para poder me dar o feedback, mais abertas vão estar para poder receber a minha orientação, a minha liderança. Porque é uma via de mão dupla. Eu, quando falo que eu tenho dificuldade em acordar cedo, eu sei que a pessoa se sente mais à vontade para dizer, poxa, atrasei aí, tive que ir para o médico, aquela coisa toda, mas sabe que eu tenho uma dificuldade danada de acordar cedo. E demonstrar fragilidade, eu falei isso no iníciozinho aqui, é um exercício de grandeza mesmo, né? Claro que eu não vou sair falando todos os meus defeitos para todo mundo, mas de repente para uma equipe que a gente convive juntos, né, e participa do projeto, por aí vai, e uma situação a outra, as pessoas são penalizadas por uma incapacidade minha, né, por uma deficiência minha, eu preciso dizer que eu estou tentando melhorar com respeito a isso, né? E na comunicação, isso gera um nível de engajamento e gera uma conexão, né? De novo, não quer dizer que a gente vai se expor, tá bom? E nem expor muito menos outros, né? Mas se eu estou falando de equipe, de time, dos links, dos vínculos que as pessoas identificam umas com as outras é através das fraquezas, né? E potenciais também, né? Então aqui, ó, evento 1, evento 2, entre outras coisas, qual o objetivo dessa comunicação, qual a metodologia que nós estamos pensando em utilizar, né? Quem é o responsável, isso é importantíssimo, pessoa responsável, porque cachorro que tem 2 donos morre de fome. Deixa que eu deixo, isso acontece direto no projeto. Eu tinha um chefe que dizia o seguinte, se nós colocarmos, vai fazer eu e vai fazer a Maria, ele dizia o seguinte, põe uma pessoa só, vai ser você, Gustavo, vai ser a Maria.
Ah, vai ser o Gustavo. Então, coloca Gustavo só. Por mais que você faça com mais de uma pessoa. Porque a tendência de ter, né, dois nomes é grande. Então, por conta disso, é importante. Os envolvidos, pessoal, importante. Quem está ali envolvido na coleta de informação para que eu possa distribuir. A data e horário, olha que interessante. Quando isso vai acontecer, né? Isso resolve tantos problemas do tipo, eu não estou sabendo sobre o projeto. Olha, você não está sabendo porque o status sai amanhã. A gente sempre esteve à disposição para te tirar a informação, te dar informação sobre o projeto. Ou, se você achar que o evento tem que mudar a periodicidade, em vez de quinzenal para semanal, a gente pode ajustar. Está tudo bem. Duração, importantíssimo, né, pessoal? Quanto tempo vai levar uma reunião, uma daily? Se é uma reunião diária, pessoal, tem que ter um tempo curtinho. A gente aprendeu isso lá na agilidade. Por isso que o nome se chama daily, né? Reunião diária. 15 minutos, né? Precisa ter 15 minutos? Não, no geral. Precisa ter 10, 20, mas eu tenho que ter um parâmetro, né? Mais pessoas geralmente levam mais tempo. Local. Hoje em dia a gente tem a plataforma, né, endereço, né, como a gente está aqui agora. E outros, para ter uma abertura, para dizer, olha, esse documento é nosso. Enquanto time de projeto, é aquilo que eu não vou sair distribuindo para cliente, para fornecedor, é nosso. Então, se tiver alguma informação que você acha que é relevante colocar aqui, nós vamos colocar. Exemplo, as chances de aceite, as chances de questionamento no status report são maiores quando a gente tem fulano de tal aí substituindo o diretor cliente lá. Pô, isso é informação, interessante saber. Se vai ter questionamento, eu me antecipo. Se é ele que está cobrindo, né, meu cliente, eu peço, oh, fulano, tudo bom? Eu queria ver se você tem um tempo aí, uns 20 minutos essa semana, eu sei que o status é semana que vem, só para a gente poder fazer um alinhamento prévio aqui, que tem algumas coisas que eu acho que seria legal você saber. Até para você poder antecipar, para você tomar decisão e tudo mais. Eu não vou tomar muito do seu tempo, não. Não é o status report, não. É 15 minutinhos só. Então, é algo que demonstra proatividade, não é? Em meio à informação que você tem do projeto. Bom? E aí, o cronograma, olha que legal. Se é cronograma, pessoal, você já tem um suporte para isso. Você tem um artefato para isso, que é o cronograma do projeto, que é uma ferramenta. Eu posso pegar, por exemplo, aquela cronograma e colar aqui, ou eu posso dizer assim, vídeo cronograma e botar aqui. Ou eu posso pegar o meu cronograma, filtrar e botar só os eventos de comunicação, dar um Ctrl+C e dar um Ctrl+V aqui. Não tem problema. O importante é não ter redundância. Dizer assim, eu vou controlar o cronograma aqui, vou controlar no cronograma. Não. Aqui você pode colocar até marco só, não tem problema nenhum. E aí você pode botar as datas lá, não tem problema. Enfim, o importante é você pegar esse documento, entender a dinâmica que tem que acontecer da comunicação de projetos, e lá o documento vivo do dia a dia é o cronograma do projeto. Tá? Ata de reunião, né? Se vai ter ata, se não vai ter. Pessoal, isso parece óbvio, mas tem reuniões que não tem ata. Tem reunião que tem um e-mail. E está tudo bem. Então, esse está tudo bem tem que estar bem estabelecido. Quanto mais formal, quanto mais próximo da relação contratual nós estamos, do tipo eu aqui, vocês aí, e tem um contrato no meio, então eu sou o CNPJ, vocês são outro CNPJ. Se tem uma separação de um contrato no meio, eu tenho que usar as abordagens mais formais possíveis. Que é assim, ó. Eu recebo a ligação de vocês assim, Gustavo, então tá, então pode contratar ainda essa segunda-feira, pode mandar aí o especialista. Eu digo, beleza, nós vamos aqui buscar as passagens, aquela coisa toda, mas aqui, só me manda um e-mail formalizando isso, por favor, porque o processo nosso exige que isso aconteça. Pronto. Eu atendi uma demanda por telefone, aquela coisa toda, e pedi uma formalização. E se não me mandar a formalização por e-mail, a gente não finaliza, não contrata. E aí eu ainda digo o seguinte, ó, se você me formalizar até hoje, 18 horas, a gente consegue amanhã já despassar né, comprar essas passagens e por aí vai, e alocar o hotel. E já alocar a pessoa para a próxima semana. Agora, se passar de 18 horas, aí a gente só vai rever a área de compra, só vai para o outro dia, a área de viagens. E a gente pode ter dificuldade nessas reservas. Então, é um risco. Eu estou compartilhando contigo. Então, isso onde vai estar? Aqui das necessidades de formalização. Ata de reunião e por aí vai, tá? E por último, um exemplo de relatório de projeto, pode ser de status, tá vendo?
e pode ser um relatório indicando como é que anda o projeto, pode ser um status report, enfim, aqui é o momento que você vai estabelecer qual é o formato da comunicação que vai ser gerada com respeito ao status do projeto, andamento do projeto. Esse é o sentido do relatório. Ah, eu posso botar aqui, em vez de relatório, posso colocar status? Pode. Se é o status, que é o documento que vai circular, o status projeto, coloque status projeto e coloque ali quais são os termos. Se tiver ruim esse meio descritivo, pega o status report, dá um print nele, cola aqui, não tem problema nenhum, né? E esse documento serve para orientar os próximos gerentes de projetos também, né? Então, por exemplo, se eu entro na empresa e quero entender como é que a empresa funciona com respeito à comunicação, eu vou pegar o documento que vocês geraram, o plano de gerenciamento da comunicação, que é esse documento preenchido de projetos anteriores, para poder me basear. É para isso que serve. Aí, entre outras coisas, o plano de gerenciamento da comunicação, para orientar como base histórica o gerente de projeto atual, dos projetos, né? do atual, projeto que está acontecendo agora. Então, isso acontece aqui, né? Ela replicando. Glossário, por que glossário é legal? Porque tem uns termos, pessoal, que pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas para outras não. Então, nós falamos de milestones. O que é milestones? Marcos. Nem todo mundo entende o que é marcos de projeto. Lembre o seguinte, quem entende de projeto somos nós. Não podemos ter humildade com respeito a isso. Nós temos que ser justos. Nós estamos aqui, né, nesse webinar para poder entender mais do projeto. Então, nós estamos buscando conhecimento, nós precisamos sensibilizar a organização e muitas vezes até nosso chefe também, para dizer a equipe não sabe o que é isso que nós estamos falando aqui. Vamos botar um glossário? Né? Ambiente técnico, estrutura de armazenamento e distribuição de informação, EPM, né? Enterprise Project Management, ou um repositório de gestão de projetos. Vocês podem usar desde pastas na rede, SharePoint, podem usar Project Online, podem usar Primavera, a estrutura que vocês acharem que é mais aplicável para guardar os status report, o versionamento, por aí vai. E relaxem, pessoal, assim, se não tem nada, se você criar uma estrutura de pastas bem organizada, funciona muito bem. Quando nós implantamos o Story Projetos da Unimed BH, nós não tínhamos ferramenta, nós tínhamos o seguinte, era uma pasta que era a estrutura, ó, pasta do projeto, as fases do projeto, dentro das fases, por exemplo, planejamento, eu tinha comunicação, dentro da comunicação eu tinha lá os relatórios de comunicação gerados, eu tinha uma nomenclatura padrão, que era assim, era data, o nome do projeto e a data, e o nome do documento que era comunicação. E aí quando a minha filha está chorando, né? Quando eu ordenava isso por ordem de data, me dava do último documento para o histórico. E se eu não quisesse deixar poluída a pasta, eu criava uma pasta de histórico dentro disso tudo e deixava sempre o último dentro da pasta evidenciado. E no histórico, tudo que aconteceu para trás. E aí, a auditoria, o PMO entrava e dizia o seguinte, o Gustavo, aí eu olhava no cronograma que estava na pasta de planejamento, cronograma, tinha um cronograma lá atualizado. Ela olhava a data da atualização, abria, via assim, hoje, por exemplo, dia 10, disparar, eu olhava lá, o dia 10 hoje, tinha um evento dia 9, disparar status do projeto para o cliente, tá lá, olhava no cronograma, olhava lá, 100%, quer dizer, no cronograma eu disse que fiz a atividade de ontem, ela olhou hoje, estava 100%. Sabe o que ela fazia? Ela abria o documento de comunicação, abria o status report e via se aquele status report era o status report atualizado. Disse assim, pô, legal, está atualizado. Ela abria o e-mail e via se esse status foi emitido, porque ela tinha que estar em cópia do PMO. Pronto. Mesmo que eu quisesse dar um nó, digamos assim, porque isso é de ser humano, eu não conseguia. Ela olhava, ok, dava lá no planilhão dela de projeto, PMO, de controle de acompanhamento, dava ok, dava um cheque, dava um verdinho, a bolinha verdinha. Estrutura de pastas com processo bem definido, com ferramentas bem definidas, com papéis e responsabilidades bem definidos. Meu papel era emitir o status. O papel dela era checar se o meu status foi emitido. Né? E o papel do cliente tinha lá no programa as coisas que ele precisa fazer, dos especialistas, por aí vai. Então, isso não exigia, pessoal, uma ferramenta, simplesmente.
Era uma ferramenta simplória, que é a estrutura, o file server, estrutura de pastas. Claro, você tem hoje outras ferramentas que nos ajudam ainda mais, mas se eu não conseguir gerar uma estrutura tão simples quanto essa, dificilmente eu consigo colocar um sistema que ele vai organizar a nossa casa, porque a estrutura ela tem que estar, eu tenho que estar organizar antes, né, com o básico, né, senão o sistema vai travar tudo, né? Se eu não emito status report e acho que a ferramenta agora vai me ajudar a emitir, ele só me cobra. Aí eu não faço status report como eu não fiz antes, ou seja, eu tenho dois problemas agora. Eu não emiti o status report, agora eu não emito status report e ainda tenho que subir na ferramenta. Então, enfim, é o parênteses, tá? Aí, para fechar, pessoal, ambiente técnico, estrutura de organização, já falei. Alocação financeira para gerenciamento da comunicação. Comunicação envolve recursos financeiros, tá bom? Ah, Gustavo, nós vamos usar a ferramenta que tem aqui. Tá, tem licenciamento, tem talvez uma implantação, um custo de implantação, enfim. Se a empresa paga isso como um todo, um pacotão, tá tudo bem. Agora, se a empresa faz o rateio desses custos para os projetos, a gente precisa sim alocar. Porque uma licença do Office 365, que tem essa suite toda que a gente está falando, SharePoint, Project, ela tem um custo, não é barato. Né? E aí, pessoal, como é que esse documento vai ser administrado? Como é que nós vamos administrar isso? Quem é o responsável por olhar esse documento e manter ele atualizado? Geralmente, o líder de projeto, o gerente de projeto. Se esse gerente de projeto tem um analista de projeto para dar o suporte, um analista de projeto que geralmente faz isso. Então ele fica olhando para os documentos e entende se de tempos em tempos ele precisa ser atualizado. E algum outro assunto que vocês acharem que faltou isso, abordem aqui. Ah, Gustavo, eu acho que faltou, mas isso falta, mas todo projeto nós vamos ter que colocar essa informação que está faltando. Estrutura aqui, no tópico, esse documento ele é editável não por acaso. Vocês poderem usar não somente aqui na academia, podem adaptar, mas também na vida, né, profissional de vocês, podem adaptar também. E eu digo o seguinte, a agilidade nos manda adaptar. Não só posso adaptar, como devo adaptar. Olhe para aquilo, isso tem que representar a nossa realidade. Isso é uma manifestação da agilidade, né, pessoal? Nós vamos ser ágil adaptando o que a gente está recebendo como conteúdo. Aí, turma, para fechar, eu tenho... deixa eu ver aqui. Esse material vai estar disponível para vocês, tá? E aí tem algumas provocações que eu queria deixar para vocês no final desse webinar. Como é que nós podemos praticar a empatia no ambiente de projeto? Né? Não é enquanto um está chorando, a gente senta do lado e chora junto somente, né? A gente precisa gerar as conexões. E nessas conexões a gente consegue engajamento, né? E qual que é o próximo passo para isso? Porque quando eu penso no próximo passo, eu projeto para execução. E quando eu projeto para execução, eu ganho desempenho, né? Porque em vez de eu ficar pensando o que eu preciso fazer, eu já vou fazer o primeiro passo. O primeiro passo é criar uma reunião de feedback, sei lá, toda sexta-feira, 17 horas. Primeiro passo. E a emenda, a pauta, se vai dar certo, se não vai. Não, vamos fazer a primeira. A gente ajusta aí, vamos fazendo aí para a gente poder adaptar. Né? E a conclusão desse webinar de hoje, pessoal, que eu queria deixar. A empatia não é sobre comunicar, mas se conectar com as pessoas. Não adianta nada a gente buscar uma abordagem empática se não há conexão, né? A pessoa se abrir e eu querer também me conectar com outra parte. Todos trazemos crenças que podem ser revisadas nos projetos. Projeto sempre estoura o orçamento, é normal. O turnover é sempre alto. Sempre rola um estresse no projeto. Cuidado, pessoal, porque isso pode direcionar para alguns vícios, tá? Umas crenças que a gente precisa revisar. A empatia é o caminho para a colaboração, o engajamento em times de projetos. Então, quando eu percebo a dor do outro na execução, isso gera um sentimento assim, de proximidade muito grande que a gente consegue ter benefícios no projeto, na execução, no desempenho, quando a gente consegue ter esse nível de engajamento, tá? E alguns livros que eu falei no dia de hoje, Comunicação Não Violenta, do Marshall, tá? Como Chegar ao Sim, que é do William Ury, que é um livro bem legal, que fala sobre negociação, e a Comunicação Assertiva, da Benat, da Camila, que é bem legal também. E eu citei também o outro, que é o Drive, Motivação 3.0, tá? Que é do Daniel
Pink, que é um cara bem legal, que escreveu esse livro, e esse livro ele é uma referência para mim com respeito à gestão de equipe e liderança também. Se chama Drive, Motivação 3.0, e o nome da pessoa é Daniel Pink, do autor, tá bom? Podem tomar nota também. E nós fechamos o webinar de hoje, pessoal. Aí é o seguinte, eu queria saber se tem alguma coisa que vocês queiram abordar, se vocês queiram, sei lá, trazer alguma realidade, uma situação do trabalho, alguma dúvida, algum questionamento, ponderação, enfim, temos minutos para isso aí. Fico à disposição, queridos. O que vocês acharam do encontro? Vocês acham que foi útil? Oi, Gustavo, é a Luciane. Luciane, Eu achei muito bom o curso e, assim, uma das dificuldades que eu vejo muito em empresa é a gente comunicar com as partes de cima, principalmente os chefes, eu acho, assim, sabe? Tem algumas empresas, principalmente chefe, ou eles estão muito ocupados, sabe? Assim, geralmente eles estão muito cheios, assim, então fica sempre, geralmente, difícil de chegar lá, entendeu? Eu sinto muito isso também. E a comunicação, realmente, assim, aquela coisa assim, as pessoas acham que passar e-mail e pronto, já passei e-mail, já resolvi toda a questão, né? Essa parte também eu acho bem complicada nas empresas. Atrás de você tem o stakeholder aí, né? Tem, aqui atrás. Como é que se chama? Ítalo? Ei, Ítalo, é o Pronto. stakeholder aí do projeto. Seu filho? É, É o projeto da mamãe aí, ó. Isso. exatamente. Mas, Luciane, eu sinto exatamente o que você está dizendo, assim, e aí qual é o nosso desafio enquanto... E aí é mais desafiador ainda, né? Quando a gente não tem autoridade sobre, né? Quando a gente tem autoridade, diz assim, eu preciso falar com vocês, e aí a pessoa meio se encontra um momento ali. Agora, quando é ao contrário, é às vezes complicado, porque você não consegue tempo da outra parte, e aí uma coisa que me ajudou bastante, Luciane, nos projetos, foi de abrir o jogo para o meu chefe e dizer assim, chefe, seguinte, o projeto está rolando aqui. Se acontecer uma situação como essa, como é que a gente pode bater um papo? Como é que você quer conversar sobre isso? Aí, o que eu combinei? Teve uma vez que isso deu certo, tá? Outras não. Eu estou dizendo, nós combinamos assim. Então, faz o seguinte: quando você precisar que eu leia o e-mail, me copie tudo mesmo. Porque aí preciso, aí às vezes tem que ler, às vezes o presidente me liga à noite, aí eu tenho que saber. Quando eu precisar de ler, você escreve assim, ó, importante no início do e-mail. Porque se eu tiver um tempo, o tempo que eu tenho no elevador, que eu estou esperando o manobrista pegar o carro, eu vou ler esse e-mail que você botou que é importante, para me tomar decisão. Porque, do contrário, isso vai entrar no fluxo e por aí vai. Né? Então, é algo que estabelecer esses acordos faz toda a diferença, sabe, Luciano? Questão de horário, de momento, de abordagem, às vezes pelo telefone, caminhando, e-mail. Mas é importante buscar da outra parte, porque, como você falou, né? Às vezes a pessoa está tarefada com tantas coisas que eu preciso sinalizar que é importante aquilo que eu preciso falar com ele, né? Não que as outras coisas não sejam, mas para isso que existem os ritos, né? Eu tenho que ter um rito para ele, e as emergências tem que tratar no meio do caminho. E aí essas emergências que eu preciso muitas vezes da atuação do chefe. Aí entra os acordos. Qual a melhor forma, chefe, que eu poderia comunicar essa situação, por exemplo, para você? Ou você me dá autonomia para, ou você delega para o seu par, para um liderado seu, enfim, para a coisa não ficar parada, a bola aí no seu pé. Que todo mundo perde com isso, né? É isso aí. Então tá, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, fica à disposição. Lembrando que essa webinar está sendo gravado, tá? Então vocês podem recorrer depois aí, desde o iniciozinho, tá? Bem, pessoal, então é isso. Quero agradecer quem pôde estar à disposição, né, para poder ouvir um pouquinho num dia que não é normal, né? Ouvindo um pouquinho sobre gestão de projetos. Fico à disposição, vocês têm meus contatos. Desejo boa sorte a vocês. Busquem as referências que a gente colocou aqui, que eu acho que é muito importante a gente ter fontes confiáveis, né?
de referência para o autodesenvolvimento. E aí tem algumas coisas lá que eu deixei para vocês, tá bom? Bem, pessoal, então é isso. Quero agradecer. Uma excelente noite para vocês. Um bom descanso e até a próxima, pessoal. Obrigada, Gustavo. Boa noite. Valeu, obrigado, Laís. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Valeu, Deise. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu, Rafael. Boa noite.